então o corpo A com velocidade de 100 metros por segundo, partindo do ponto zero, do marco zero, e o corpo B com velocidade de 50 metros por segundo, partindo da posição 25 metros. Bom, como o corpo A é mais rápido que o B, em algum instante, um pouco mais à frente, ele vai acabar encontrando com o corpo B. Então, o que a gente vai fazer nesse exemplo é determinar qual é a posição do encontro e em que instante isso vai acontecer. Como nós vimos na última aula sobre velocidade relativa, a gente calcula a velocidade relativa fazendo simplesmente a subtração das velocidades. Então, vou colocar aqui, ó, VA menos VB. Então, percebam que a gente não tem segredo nenhum para determinar a velocidade relativa entre esses corpos. Vou ficar com 100 menos 50. Ou seja, a velocidade relativa é de 50 metros por segundo. O que significa isso? Significa, por exemplo, dizer que esse corpo B vê o corpo A se aproximando a 50 metros por segundo. A gente pode até considerar o seguinte: se eu colocar o meu referencial no ponto B, ou seja, o meu ponto de vista de onde eu vou analisar o movimento, o corpo B se encontra então em repouso e o corpo A se aproxima a 50 metros por segundo. E sabendo essa velocidade relativa, eu posso simplesmente aplicar na equação da velocidade média para determinar em que instante vai acontecer o encontro. Por exemplo, já sei a velocidade relativa, é 50. O ΔS, bom, como a gente está considerando esse corpo em repouso, então para o A encontrar o B, basta que ele percorra 25 metros. Passando o ΔT multiplicando e o 50 dividindo, o tempo, então, o ΔT, também vai dar meio, assim como na nossa última resolução sobre função horária da posição. Legal, achamos então o tempo em que o encontro vai acontecer. E para achar agora a posição do encontro, a gente pode usar a própria velocidade média para qualquer um dos corpos. Mas agora a gente vai voltar para o referencial em repouso. Então, eu vou colocar primeiro aqui a solução, ó, através do corpo A. Então, para o referencial em repouso, a velocidade do corpo A é 100. O ΔS que ele percorre, agora eu não vou considerar mais os 25 metros, porque eu estou considerando agora o referencial em repouso. Então, os dois objetos estão se movendo para frente, eu não sei exatamente em que posição vai acontecer o encontro. É isso que eu quero determinar. Vou deixar ΔS, então, dividido pelo ΔT, que a gente já achou como sendo 0,5. Passando esse meio multiplicando 100, a gente encontra, então, que o ΔS percorrido até o encontro foi de 50 metros. Ou seja, a posição do encontro, então, é 50 metros. E se a gente tivesse escolhido o corpo B para fazer a conta? Bom, daria exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer aqui com o corpo B. Obviamente, você não precisa fazer a solução para todos os corpos, mas eu vou fazer aqui só para vocês verem que vai dar exatamente a mesma coisa. Então, ó, a velocidade média, vou usar a mesma equação da velocidade média. Bom, qual que é a velocidade média do corpo B para quem está em repouso? É 50. Então, 50 vai ser igual ao ΔS, eu quero determinar, dividido pelo ΔT, que é 0,5. Passando esse meio multiplicando 50, a gente fica com 25 metros. Aí você pode pensar, ih, acabou que deu diferente aqui, hein? Na verdade, não. A gente só calculou aqui quantos metros esse corpo B vai percorrer até o momento do encontro. E são 25 metros. Então, 25 com mais 25 acaba dando os 50 metros que a gente tem aqui. Você poderia matematizar isso daqui abrindo esse ΔS, porque o ΔS é S menos S0, certo? E você já sabe que o S0, a posição inicial dele é 25. Olha só, olha o 50 aparecendo aqui. Passa esse 25 para lá. Então, a posição do encontro, novamente, 50 metros. Vamos fazer mais um exemplo 2, só para fixar bem essa ideia de encontros, porque é muito importante. Bom, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma aproximação entre dois corpos, eles estão em sentidos contrários. Um tem 10 metros por segundo, o outro 5 metros por segundo, mas é negativo porque ele está voltando. O corpo A parte da posição 10 metros e o B da posição 85 metros. Bom, vamos lá, por velocidade relativa, vamos tirar primeiro qual é a velocidade relativa entre eles. Lembrando que para fazer a velocidade relativa, a gente sempre faz uma subtração. Porém, nessa situação, como uma das nossas velocidades é negativa, a gente vai acabar efetivamente fazendo uma soma, né?
porque menos com menos dá mais. Então eu fico com 10 mais 5, a nossa velocidade relativa é de 15 metros por segundo. Agora eu vou aplicar então a equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, para encontrar o tempo. Então a velocidade média aqui para mim será a velocidade relativa. O deslocamento seria então de 10 até 85, considerando que o nosso referencial é o corpo B agora. É como se o corpo A estivesse se aproximando do corpo B enquanto esse está parado. Então, de 10 até 85, a gente tem 75 dividido pelo ΔT. E ajustando aqui, a gente fica então que o ΔT vai ser 75 dividido por 15, ou seja, 5 segundos. Então, o encontro ocorre a 5 segundos. Para achar a posição, a gente pode escolher qualquer um dos corpos. Vou pegar dessa vez o corpo B. Lembrando que agora a gente volta para o referencial em repouso, então velocidade média é ΔS sobre o ΔT. A velocidade média, quando eu tenho um referencial em repouso, é menos 5. O ΔS é o que eu quero determinar. E o ΔT é 5. Ou seja, o meu ΔS, então, vai dar menos 25 metros. Significa que o corpo ele volta 25 metros e é ali naquela posição que vai acontecer então o encontro. Então vamos ver em que posição exatamente vai ser. Eu vou abrir esse ΔS, S menos S0 é menos 25 metros. Bom, o S0 é a posição inicial, é o meu 85. Vou colocar ele aqui e agora eu vou passar o 85 para lá. Então o S vai ser então 85 menos 25, ou seja, na posição 60 metros. Então tá aí a solução, encontramos exatamente o mesmo valor que usando a função horária da posição. E agora cabe a você então escolher qual é o seu método de solução favorito para resolver situações de encontros. É isso então, pessoal. Vou ficando por aqui com essa aula. Não perca a nossa próxima aula, porque nela nós vamos trabalhar situações de ultrapassagens. Uma coisa que um monte de gente erra e sempre aparece por aí nos vestibulares. Bom, então é isso. Aguardo você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.